Nesse vídeo eu trago algumas expressões fracionárias, onde eu vou ter por enquanto apenas multiplicação e divisão, adição e subtração. Olha só, eu tenho aqui a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. A letra A diz o seguinte: quanto vai ser 2/3 mais 1/3 mais 3 sobre 2? Então, para eu poder resolver essa expressão, devo lembrar das ordens das operações. Então, o primeiro passo é você fazer aqui a multiplicação e depois fazer a adição. Essa primeira fração eu vou repetir aqui embaixo, que é 2/3. E o sinal de positivo. Aqui eu vou fazer a multiplicação entre as frações. Então, eu vou multiplicar o numerador com o numerador e depois o denominador com o denominador. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. E 3 vezes 2 é igual a 6. Tá certo? Então, primeiro eu fiz a multiplicação e agora eu vou fazer a adição. Para eu fazer a adição das frações, aí eu tenho várias maneiras para poder fazer essa adição entre as frações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer então a redução ao mesmo denominador, onde eu vou fazer o MMC entre o 3 e o 6, e a partir daí eu vou obter frações equivalentes a essas, sendo que os denominadores vão ser iguais, mas existem outras maneiras de resolver essa adição aí. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui embaixo duas frações, a soma de duas frações, onde os denominadores são iguais. Então, para que sejam iguais, eu preciso então obter o MMC entre o 3 e o 6, que são os denominadores das frações que nós temos aqui. Então, o MMC entre o 3 e o 6 é igual a 6. Então, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 6 também. Aí vai ser aquela história. Vou pegar esse denominador, vou dividir por 3 e depois multiplicar por 2. Então, 6 dividido para 3 é igual a 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. 6 dividido para 6 é igual a 1. E 1 vezes 3 é igual a 3. Temos aqui então a soma de duas frações onde os denominadores são iguais. Então, já que os denominadores são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o denominador, que nesse caso é 6, e eu vou somar os numeradores. 4 mais 3 é igual a 7. Então, o valor dessa expressão que nós temos aqui inicialmente, nada mais é do que 7 sobre 6. Olha só o próximo. Nós temos aqui então 2/5 dividido para meio menos 2/3. Então, o primeiro que eu vou fazer aí vai ser a divisão, porque eu vou seguir a ordem das operações para resolver uma expressão numérica, e nesse caso aqui é uma expressão fracionária. Então, primeiro eu vou fazer a divisão e depois eu vou fazer a subtração. Então, o que acontece? Já que eu tenho uma divisão aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração, que nesse caso é 3/5, e vou multiplicar pelo inverso da outra fração, que vai ser 2 sobre 1. Tá certo? Eu vou invertir aqui as posições dos números aí que nós temos. Então, o 2 fica aqui em cima e o 1 fica aqui embaixo. Menos 2/3. Nós tínhamos aqui, então, inicialmente, uma divisão e transformamos numa multiplicação. Então, aqui nós temos a multiplicação entre duas frações. Então, vou multiplicar numerador com numerador e depois denominador com denominador. 3 vezes 2 é igual a 6. E 5 vezes 1 é igual a 5. Menos 2/3. Mais uma vez, olha só. Temos aqui então a subtração entre duas frações, sendo que os denominadores são diferentes. Aí eu posso fazer essa subtração aí de várias maneiras. O que eu vou fazer agora? Aqui eu utilizei uma maneira, que foi reduzindo ao mesmo denominador. Só que aqui eu vou fazer de outra maneira, olha só. O que eu vou fazer? Aqui embaixo nós vamos ter, é claro, como resultado, uma fração. Então, o denominador vai ser o produto entre os denominadores. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. E o numerador vai ser a subtração do produto das diagonais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 6 com 3 e depois vou multiplicar o 2 com 5. Vai ficar 6 vezes 3 é igual a 18. Então, vai ser 18 menos 10. Porque vai ser 2 vezes 5 é igual a 10. Então, aqui vai ficar 18, porque eu vou multiplicar o 6 com 3.
E aqui vai ficar 10 porque eu vou multiplicar o 2 com 5. Vai ficar então aqui, ó, 18 menos 10 é igual a 8. 8 sobre 15. Letra C. 2 terços dividido para 1 sobre 2 menos 9 quintos. Então, o primeiro passo é fazer a divisão e depois a subtração. Então, vou conservar a primeira fração, que nesse caso é 2 terços, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é... Aqui é 1 sobre 2, vai ficar então 2 sobre 1, menos 9 sobre 5. Então, vai ficar 2 vezes 2 é igual a 4, 3 vezes 1 é igual a 3, menos 9 sobre 5. Temos aqui então uma subtração entre duas frações, sendo que os denominadores são diferentes. Aí eu posso fazer essa subtração utilizando o MMC ou fazendo a subtração que eu fiz anteriormente. Então eu vou utilizar nesse caso aqui o MMC, fazer então a redução ao mesmo denominador. Então aqui eu vou ter duas frações, né, a subtração de duas frações, sendo que os denominadores vão ser iguais porque eu vou determinar o MMC entre o 3 e o 5. O que eu vou fazer? Vou fazer a redução ao mesmo denominador e a partir daí eu vou fazer a subtração entre as frações, sendo que os denominadores das frações vão ser iguais. Então, o MMC entre o 3 e o 5 é igual a 15. Então, aqui eu vou ter uma fração equivalente a essa. Aqui eu vou ter outra fração equivalente a essa. E aqui eu vou obter agora os numeradores dessas frações a partir dessas outras frações. Então, eu vou pegar o denominador, vou dividir pelo denominador que nós temos aqui em cima, depois multiplicar pelo numerador. O mesmo processo que eu vou fazer com essa primeira fração, vou fazer com essa outra fração também. Então, 15 dividido para 3 é igual a 5. E 5 vezes 4 é igual a 20. O próximo. 15 dividido para 5 é igual a 3. E 3 vezes 9 é igual a 27. Olha só, temos aqui então a subtração entre duas frações, sendo que os denominadores são iguais. Então, já que são iguais, eu vou conservar o denominador, que é 15, e vou subtrair aqui os numeradores. Então, 20 menos 27 é igual a menos 7. Então, o valor dessa expressão que nós temos aqui inicialmente nada mais é do que menos 7 sobre 15. E por último, letra D, nós temos aqui então 4 quintos dividido para 2 terços vezes 3 quintos. Então, vou conservar a primeira fração, que nesse caso é 4 quintos. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 5. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. 5 vezes 2 é igual a 10. Vezes 3 quintos. Temos aqui então de novo a multiplicação. Então vai ficar 12 vezes 3, que é igual a 36. E 10 vezes 5, que é igual a 50. Nesse caso eu posso simplificar essa fração. Vou dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então 36 dividido para 2 é igual a 18. E 50 dividido para 2 é igual a 25. Então, o valor dessa expressão que nós temos aqui nada mais é do que 18 sobre 25.